Hoje é nosso convidado Tomás Amaro, investigador do INESC-TEC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, recentemente premiado pela criação de uma app móvel que simula a Assembleia da República. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Já vamos perceber como é que essa app funciona. Para já vemos os destaques da imprensa de hoje e quero começar por falar sobre este alerta que está hoje no público. Portugal é o quarto país da Europa com mais espécies em risco de extinção. Não param de aumentar as espécies em risco. A América do Norte e do Sul são os continentes mais ameaçados e na Europa Portugal ocupa esta posição pelos piores motivos. Por que é que decidiu destacar este assunto? Eu acho que é um assunto que nos toca a todos, não é? Todos nós somos parte integrante deste meio ambiente e das espécies que estão no nosso país. Este quarto lugar a nível europeu, infelizmente, não é nada positivo. Terá muito a ver também, provavelmente, com a falta de interesse que nós temos tido pela nossa flora, principalmente as florestas em Portugal, que estão em diminuição ao longo dos últimos anos, muito dado aos incêndios, e penso que quis trazer este tópico para também alertar as pessoas e terem mais cuidado com toda a natureza que nos rodeia. Aliás, as questões ambientais têm estado na atualidade nos últimos tempos. Existe uma preocupação na teoria relativamente a esta questão, mas na prática vemos que tem sido feito muito pouco. Ou só a longo prazo é que vamos colher frutos das medidas que são tomadas agora? Verdade. Dessa forma, a segunda notícia que eu trouxe até está relacionada, felizmente. Está também relacionada com o meio ambiente. Com o meio ambiente, um movimento positivo, e neste vemos aqui um investimento do Estado português na reutilização dos resíduos biodegradáveis e na separação, isto dentro de algumas medidas destacadas no PERSU 2020. Podemos ver que existe uma procura por reutilizar esses resíduos biodegradáveis, a separação desse lixo do lixo comum, que é algo que é muito importante, a utilização do lixo, além de nós termos que reduzir o nosso consumo, muito importante, também temos de ter muito cuidado com a forma como utilizamos o que consumimos. E não deixa de ser curioso o título escolhido. Portugal admite atirar 700 milhões de euros ao lixo para dizer que vai gastar esse valor para reciclar melhor. O lixo, o caso do título sobre o lixo, esta pegada com a palavra lixo e deitar dinheiro ao lixo, penso que é uma forma interessante de pôr este anúncio. Este título chama a atenção ao título em si, traz as pessoas para o ler, muito dentro da forma como são apresentadas as notícias nos últimos anos também. Há um outro assunto que nos remete para a questão da privacidade e da preservação dos dados pessoais de cada um. Vemos no público que, após uma denúncia de um colaborador, a Apple deixa de ouvir os sons gravados pela Siri, uma assistente virtual. Portanto, a empresa contratava pessoas para analisar interações, mas esta denúncia vem alertar para o facto de serem gravadas também outro tipo de conversas e sons. Eu destaquei esta notícia por claramente ser uma pessoa ligada à tecnologia já há bastantes anos, é uma área que me interessa muito, principalmente esta área da privacidade. Isto que aconteceu com a Apple não é exclusivo da Apple, é algo que aconteceu com a Amazon já, com a Google, com os seus assistentes virtuais. Aqui o grande ponto que se põe é que não existia uma escolha por parte do utilizador se permitia que essas gravações fossem feitas ou não. O que existe nas outras duas plataformas, também até no caso da Amazon, isto foi relatado e foi feito pós ser apercebido pelos utilizadores, mas esta questão da privacidade ela é muito importante até, é um ponto fulcral na nossa app, está dentro dos nossos quatro pontos em que nós nos baseamos, porque é uma preocupação dos utilizadores neste momento,
Vivemos numa era em que informações, o chamado Big Data, é muito valioso, as informações sobre utilização. E nós, como utilizadores, temos de ter esse cuidado, temos de ter regulamentar isso, perceber o que é que captam de nós e também fazer escolhas conscientes. Escolhas que nos digam o que estão a fazer com a nossa informação e que informação estão a obter de nós. No nosso caso, da app, nós não obtemos nada dos utilizadores. É um objetivo e acho que vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho disso também. Já foi avançando esse tema que o traz cá. Volto a lembrar que foi recentemente premiado pela criação de uma app móvel que simula a Assembleia da República. Chama-se meuparlamento.pt e permite que os cidadãos conheçam e votem as propostas legislativas apresentadas no Parlamento Português desde 2011. Qual é o vosso objetivo? Exatamente. Antes de mais, essa premiação não foi somente para mim. Nós somos um grupo de 3 pessoas. É um dos premiados. Sou Tomás Amar, tenho o Nuno Muniz, ele sim investigador do INESC, Ariane Pascoal, também investigador do INESC, e eu, no caso, estou a trabalhar com eles. Não trabalho diretamente no INESC, trabalho junto com eles. Trabalho no setor privado, neste caso na Hostel World. E esta ideia surgiu no momento, nós somos amigos de longa data já, e surgiu numa conversa, até em frente à Faculdade de Ciências, aqui no Porto, sobre as questões políticas, o distanciamento que nós vemos entre as pessoas e a política, entre as pessoas e a lei, o desconhecimento que existe sobre o que acontece no nosso país. A bem ou mal, existe uma tendência muito para uma crítica desinformada da política. Portanto, esta app vem, no fundo, estabelecer uma ligação e informar as pessoas sobre o que é feito na política. O nosso objetivo é informar as pessoas do que acontece no Parlamento, das propostas que são votadas e colocar os utilizadores do lado de um parlamentar, tornando-se um deputado para si mesma. Ou seja, a app escolhe aleatoriamente 10 perguntas, sendo que essas 10 perguntas são distribuídas dependendo entre propostas de governo, propostas de oposição, distribuídas igualmente entre os partidos, entre os grupos parlamentares. Além disso, a pessoa recebe essas 10 propostas, pode votá-las de uma forma super interativa, deslizando o dedo para a direita, para a esquerda, clicando numa proposta, consegue ter Portanto, acaba por ter informações detalhadas sobre as propostas Sim, que foram apresentadas no Parlamento. E ficam também a saber quais os partidos que votaram de forma mais semelhante à sua. Exato. O nosso objetivo não é dizer aos utilizadores que partido é que deveriam votar. Isso existem diversos quizzes na internet que têm um número X de perguntas pré-feitas que pretendem analisar a posição política desse utilizador dos quizzes. No nosso caso, não é o objetivo. O objetivo é realmente apresentar propostas reais do Parlamento, mostrar que partidos votaram alinhado com as votações do utilizador, mas, acima de tudo, as propostas são reais e, voltando à temática da privacidade, nós não ficamos com nenhum dado dos utilizadores. Algo que foi referenciado que vários desses quizzes faziam uma análise populacional de alguma tendência. Sabemos que são dados valiosos e por isso mesmo nós queremos guardar. Além disso, nós somos uma plataforma de código aberto, ou seja, esta questão da privacidade está aberta a todos, todos podem analisar, todos podem verificar esse dado e contribuir, que é algo muito importante, porque isto é um projeto sem fins lucrativos, somos só pessoas preocupadas e amantes da tecnologia que queremos pôr um bocadinho da nossa técnica. E acaba por ser uma ferramenta útil em ano de eleições legislativas. Exatamente. Calhou muito bem. Nós até nos apercebemos posteriormente a esta ideia que seria o momento ideal para apresentá-la. E isto é apenas uma primeira fase, porque um dos outros pontos-chave nosso é que nós seremos sempre beta, ou seja, queremos sempre evoluir com contributos da comunidade, evoluir com o nosso contributo pessoal. E a primeira fase foi falar da memória, ou seja, nós temos
propostas até 2015, neste momento, mas pretendemos agora, numa segunda fase, provavelmente após o início da próxima legislatura, ter propostas em tempo real. O que é que isso quer dizer? Sim. Que, imagine, por volta da hora de almoço, está a almoçar com os seus colegas de trabalho, recebe uma notificação, estas propostas serão votadas hoje. A pessoa tem aquele tempinho, depois do café, ali, antes de voltar ao trabalho, pode votar. Esses votos ficarão guardados no dispositivo do cliente apenas, e quando houver a votação no Parlamento, a pessoa pode comparar os seus votos com os grupos parlamentares e como eles votaram. A nossa ideia com isso é que haja um maior awareness da política em Portugal, do que é que foi votado, e se os o voto da utilizadores ficam a pessoa... saber também qual é o partido que mais se aproxima dos ideais de cada um. E sim, se o seu voto foi a par dos seus ideais. Que isso acho que é algo muito importante, porque nós votamos uma vez a cada 4 anos para a Assembleia, e após isso pouca gente acompanha o que é feito. Mesmo a nível de imprensa, como a nível do site do Parlamento, que essas informações estão todas disponíveis e é um dos locais onde nós vamos buscar. Tomás Amar, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Bom Dia Portugal. Muito obrigado. Um bom domingo.